Hallelujah. Aleluia. Just shake your legs. Fala sua perna assim. My husband always says, Meu marido sempre diz. and my husband is a great preacher, E meu marido é um ótimo and he always professor. says, Ele sempre diz that the mind can only absorb que a mente só consegue absorver what the butt can tolerate. o que a bunda consegue suportar. You need to have a little shake, Então você precisa se mexer um pouco aí. Dá uma voltinha assim. because I have one last thing to say to you. Porque eu tenho uma última coisa para dizer para você. That I believe the Lord has put on my heart. Eu acredito que o Senhor colocou isso no meu coração. And how do you like my coat? E olha o meu casaco. It's my Brazilian coat. É o meu casaco brasileiro. I wear Brazil like an army. Eu uso o Brasil como meu vestimento. And a Brazilian designer made this coat. E esse casaco foi feito por uma designer Her name brasileira. is Patricia Mota. O nome dela é Patrícia She's from Costa. Belo Horizonte. Ela é de Belo Horizonte, você pode sentar. And she does everything she makes, she does it in leather. Tudo que ela faz com couro. Because she said when Adam and Eve sinned, Porque ela diz que quando Adão e Eva pecaram, God himself clothed them Deus mesmo os cobriu. in animal skins. Em pele de And animais. so she designed this coat. Então ela fez esse casaco. And my friend Katia Gonzalez gave it to me. E a minha amiga Kátia Gonzalez deu pra mim. But I love it because I love Brazil. Mas eu amo esse casaco porque eu amo o Brasil. And do you know why I love Brazil? Você sabe por que eu amo o Brasil? Because it's full of Brazilians. Porque tá cheio de brasileiro. I want to continue from last night Eu quero continuar de ontem à noite, about being in a very new spiritual time. sobre estar num tempo espiritual muito novo. And therefore we need new wineskins. Por isso precisamos de óculos novos. Like the men of Issachar in the Bible, O homem de Issacar na Bíblia, we need to both understand the times, como os homens de Issacar na Bíblia, precisamos tanto entender os tempos, but also mas também we don't have to know what the people of God ought to do in these new times. precisamos saber o que o povo de Deus tem que fazer nesses tempos novos. And the Great Commission in Matthew 28 O grande comissionamento em Mateus is 28 not only to make disciples in nations, não é somente para fazer discípulos nas nações, but it's to make disciples of nations. mas é para fazer das nações discípulas. Jesus came and said, Jesus veio e disse: all authority in heaven and on earth toda a autoridade no céu e na has been terra given to me. foi dada a mim. Therefore, Por isso, you go, vocês vão, me go, eu vou, and make disciples of all nations, e façam de todas as nações baptizing discípulos. them in the name of the Father, Os the Son, batizem and em the nome Holy do Pai, Spirit, do Espírito e do Filho e do Espírito and Santo. teach them, E os ensine, teach nations ensine as nações to obey everything He commanded us. a obedecer tudo que Ele nos comandou. And surely He is with us E always, claramente Ele estará even conosco em to todo the end tempo, of the age. até o fim dos tempos. And I want to say this, Eu quero dizer isso, that this new wineskin is not about revival. que esse novo ordem não é sobre I avivamento. have lived revival. Eu já passei pelo I have avivamento. seen revival. Eu vi o avivamento. I have participated in Eu revival. participei do avivamento. Before the Toronto revival, Antes do avivamento de Toronto, I was 3 months before it broke out in Toronto. 3 meses antes dele começar em Toronto, And I prophesied over John Lennon eu estava lá e eu profetizei about sobre this John great move Lennon, of the Spirit that was coming. sobre esse grande mover do Espírito que And estava I watched vindo. with my own E eyes eu assisti com os meus próprios a olhos church of 250 people. uma igreja de 250 pessoas. See millions of people come through their doors. Ver milhares de milhões de pessoas passarem por suas portas. Plane loads from other nations coming to Toronto. Aviões lotados de outras nações vindo para Toronto, sendo cheios do I Espírito saw Santo. the birth of the Revival Alliance in America. Eu vi o nascimento da Aliança de Avivamento da Whole América. movements of God were impacted by that. Grandes, completos movimentos de Deus foram impactados por isso. Milhões de To pessoas faith in Jesus because of that. passaram a crer em Jesus por causa desse And mover. 3 months before it happened, I prophesied. E 3 meses antes de acontecer, eu profetizei. And so my husband
dias do avivamento. And we would strategize. E a gente Do fazia you think it'll estratégia. last another week? Será que vai durar mais You uma know, semana? and it was like a 20-year outpouring in one location. Foi como se caíssem 20 anos num só lugar. But that night at the pizza restaurant, 20 years Naquela after, noite, 20 anos depois, naquele restaurante, naquela talking pizzaria, about the millions of people that came to faith in Christ, conversando sobre os milhares de pessoas que passaram a crer em Jesus. the waitress came up to take our order. A garçonete veio para fazer o nosso pedido. And when she walked away, Quando ela saiu, John Arnott kind of bowed his head like this. John Arnott baixou a cabeça assim. And he said, "But you see that waitress over there? E ele falou, mas sabe aquela garçonete ali? I bet you if you asked her Eu aposto que se você if she ever heard of the Toronto blessing, ela já ouviu falar da bênção de Toronto, she would have no idea não faria ideia. what you were talking about." And he said, "You know, we touched the world, Ele disse, então, nós tocamos o mundo, but we didn't touch our own city. tocamos nossa própria cidade, We didn't touch our nation. tocamos nossa nação. Our nation didn't get better A nossa nação não melhorou, because we had revival." porque nós tínhamos o avivamento. And I remember being stunned Eu lembro que eu fiquei chocada, because up to that point, porque até aquele momento, I had always believed sempre acreditei that if there was a revival, que se houvesse um avivamento, all of society would be impacted. toda a sociedade seria impactada. And because I was so stunned, Porque eu fiquei tão em I choque, began to inquire of the Lord. comecei a questionar o Senhor. And I'm going to share with you some Eu principles vou compartilhar com você alguns that I have learned in the last 10, 11 que eu years aprendi nos últimos 10, 11 anos. of what actually makes reformation O que de verdade and gera transformation transformação e and answers God's prayers. que responde às orações de Because Deus. He's not only praying for revival, Porque Ele não está orando só por avivamento. He is asking for nations for His Son's Ele está inheritance. pedindo nações por herança para seus filhos. And the reason is that we have to understand that in God, O motivo é que nós precisamos entender em Deus. He has an end goal. E Ele tem um objetivo final. And as I said, it's not just the salvation of souls. Como eu te disse, não é apenas a salvação das almas. Transformation is His end goal. A transformação é seu objetivo. Reformation is His end goal. Reforma é o seu objetivo final. The great commission that He gave to the early disciples is His end goal. O grande comissionamento dado aos discípulos nos primeiros dias é o seu grande objetivo. God is and always has been a globalist. Deus é e sempre foi um globalista. God is the first globalist. Deus é o primeiro globalista. You know, from the first time He picked out a man of faith, Abraham, No primeiro momento, quando ele escolheu um homem de fé, Abraão, He said, "I will bless you, ele disse, eu vou te and you will abençoar. be the father of many Você nations. será pai de muitas And nações. through you, all the nations of the earth will be E blessed." através de você, todas as nações da terra From serão the abençoadas. beginning, Desde o começo. He always, you know, God so loved the world Ele sempre disse, porque Deus amou tanto that He o gave mundo, His only begotten Son. que Ele deu o seu único filho. Psalm 2:8, Salmos 2:8. ask me, Me peça. and I will make the nations your Eu inheritance. te darei as nações por herança. And the scripture is very clear E as escrituras são muito claras. that God loves the whole world. Deus ama o mundo todo. God's not willing for one single Brazilian to perish. Deus não quer que nenhum brasileiro sequer pereça. Sometimes we don't care Às vezes a gente não liga. if they don't come to our Se church eles não vierem para nossa or igreja, into our buildings. ou entrar no nosso prédio, We don't actually go out and find them. a gente não vai lá atrás deles. But the whole lesson of the incarnation Mas toda a lição da was encarnação God left heaven foi Deus sair do céu and took on flesh. e entrar em forma de carne. And He wants to use you. E Ele quer usar você. He wants you to incarnate, you know, His presence in your neighborhood. Ele quer que você encarne
buscarem a presença dele no seu bairro. Psalm 47, Salmo 47, verses 2 and 7. versos 2 e verso It says, 7. the Lord Most High is awesome. Diz que o Senhor, o Altíssimo, é maravilhoso. The great King over all the earth. E é o grande rei de toda a For terra. God is the King of the whole earth. Porque Deus é o rei de toda a terra. Zechariah 14:9. Zacarias 14, The Lord o Senhor will be king over the whole earth. será o rei de todo o mundo. On that day, E naquele dia there is coming a day. está vindo um dia. What if it happened in our lifetime? E se acontecer na nossa época, Because we co-labored with him porque nós fomos colaboradores to see dele, the scriptures come to pass. para ver as escrituras In our acontecerem generation. na nossa geração. But he says, on that day, Mas ele diz, naquele there will be dia one Lord, haverá um único and his Senhor. name, E o nome the dele only one. será o único nome. I mean, and so because of God knows who he E is. porque Deus sabe quem ele é, God loves the whole world. Deus ama todo o mundo. He gave us the Great Commission Ele nos deu um grande so that comissionamento we actually co-labor with him to see his will be done. para que a gente de verdade colabore com ele para ver We're a vontade dele ser feita. We're called to make disciples of Fomos nations. chamados para discipular as nações. And the awesome thing E a coisa mais nações that in the lifetime of his own disciples, é que durante a vida dos seus próprios of the early discípulos, os apostles, primeiros apóstolos, already in the New Testament, já no Novo Testamento, the New Testament writers fulfilled that commission in their os generation. escritores do Novo Testamento cumpriram essa comissão na geração deles. Acts 5:28. Atos 5:28. It says, they were being persecuted for preaching the gospel in the marketplace day by day. Eles estavam sendo perseguidos por pegar o evangelho no mercado dia Não. após dia. Not in the synagogue, but in the marketplace day by day. Não na sinagoga, mas dentro do mercado. Going todo from dia house após to dia. house, Ia de casa em in casa. the neighborhoods. Nos bairros. And it says, we gave you strict orders not to teach in his name. E ele fala, nós te demos ordens muito claras para não ensinar no nome dele. And by Acts 5:28, Mas quando chega a Atos their 5:28, critics are saying, os críticos estão dizendo, yet you have filled Jerusalem with this teaching. a gente falou para não ensinar e mesmo assim você encheu Jerusalém, vocês encheram Jerusalém com esse ensinamento. Have we filled Campinas with his teaching? Será que a gente já encheu Campinas com os ensinamentos I dele? mean, this is shortly after the death and the ascension. Isso aconteceu pouco depois de Jesus ser assunto aos céus. By Acts 19 verse 10, Quando chega em Atos 19, it verso says 10, Paul left them, fala que Paulo os deixou. and Paul was going on all these missionary E journeys Paulo fazia todas essas jornadas missionárias. into all the world, Ia por todo o mundo. as were the rest of the disciples. E eles, assim como eram também os outros And discípulos. Paul took the disciples with him E Paulo levou os discípulos com and ele. had daily discussions, E tinha discussões Every diárias. day. Todo dia. not just Saturday or Sunday, Não só no sábado e no domingo. Monday, Tuesday, Segunda, Wednesday, terça, quarta. in the lecture hall of Tyrannus. Eles faziam ali num lugar de That- palestras de tarefas. That would be like you, Não como você. Isso seria como você. going to a city, like a arena in Se Campinas, você fosse para uma arena aqui and em say, Campinas anybody who wants to come, e falasse, quem quiser vir, I'm going to be teaching the Bible every single day. eu vou ensinar a Bíblia todo dia. And it says this. E diz assim, This went on for 2 years, isso aconteceu por 2 anos. Every day. Todos os dias. so that Para que all the Jews todos os judeus and all the e Greeks todos os who gregos lived in the whole province of Asia que viviam na província da Ásia heard the word of the Lord. ouvissem a palavra do Senhor. Acts 17:6. Atos 17:6. Again, it's the persecutors. De novo, eles estão sendo perseguidos. And they're looking for the disciples. E os perseguidores estão procurando os And when they discípulos. couldn't find Paul and I think it was Paul and somebody else. E quando eles não conseguiam encontrar
Paulo e outros, they dragged Jason and some of the other brothers eles pegaram Jason e os outros irmãos before the city e authorities. colocaram eles diante das autoridades da What does cidade. this tell you? O que isso está dizendo para That the você? church was actively engaged outside the walls of a synagogue in the daily life of the city. É que a igreja era ativamente engajada fora das paredes da sinagoga e dentro da cidade. And when they dragged the brothers before the city E authorities, quando eles levaram os irmãos They were shouting- diante das autoridades da cidade, they were shouting these words. eles gritavam essas palavras. These men Esses homens who have turned the world upside down que viraram o mundo de cabeça para baixo have come here also. vieram aqui também. The critics are saying, these Christians, Os críticos falavam, esses they've cristãos, turned the whole world upside down. eles viraram o mundo inteiro de cabeça para baixo. In a world of idolatry, Um mundo de idolatria. they're preaching monotheism. E eles estão falando sobre They're monoteísmo changing e the way our whole mudança. culture thinks about God. E mudando como a nossa cultura pensa em And they Deus did por it in the completo. lifetime of one book of the Bible. E eles fizeram isso no tempo de The um book of livro da Acts. Bíblia. O It's livro only de Atos. spans like a couple, 2 or 3 decades. E são apenas umas 2 ou 3 décadas. This is possible. Isso é This is possível. not impossible. Não é impossível. We could easily take Campinas. Nós poderíamos facilmente We tomar could make Campinas. Campinas a model for the whole world to see. Nós podemos fazer de Campinas um modelo para o mundo inteiro ver. And we could all get jackets of Brazil. E nós podemos todos ter jaquetas do Brasil. Yeah, come on. It'd be like our model. Vai ser o nosso modelo, nosso A uniforme. flag that we wear it. Uma bandeira que a gente veste. But everywhere the disciples went, Mas aonde os discípulos passavam, they not only preached for the conversion of souls, eles não só pregavam para a conversão das but for the almas, discipling of cities and mas nations. para discipular as cidades e as nações. And I have watched in my generation E eu já assisti na minha geração, that we have reduced the Great Commission nós já reduzimos o grande comissionamento to a evangelistic meetings. reuniões evangelísticas. We're preaching to make disciples in Se nations, está pregando para fazer discípulos nas nações, but not of mas não nations. discipular as nações. And so fazer os after John Arnott said that, I started to search out what brings reformation, E depois que o John Arnott transformation. falou isso, eu falei, eu comecei a pesquisar o que traz transformação I e stopped reforma. reading revival books Parei de ler livros sobre and I avivamento. started reading transformation E books. comecei a ler livros sobre transformação. And one of the books I read E um dos livros que eu li was called The Old Testament Template. se chama Modelo Template do Antigo Testamento. It was written by a woman who was a former atheist turned Christian. Foi escrito por uma mulher que antes se declarava como ateu e se tornou uma And cristã. she said this radical statement. E ela disse essa frase radical. She said having more Christians in a geographical area Ela disse que ter mais cristãos numa área geográfica in no way guarantees de forma alguma garante that city, region, or nation will be que transformed. aquela cidade, região ou nação será transformada. And she opened the book E ela by, abriu o livro, with this illustration. iniciou o livro com essa ilustração. And she said she came home from a meeting E ela fala que chegou em casa de uma reunião where she had been preaching, onde ela havia pregado. and she just was kind of E relaxing. ela estava tipo relaxando. And so she turned on the television Então ela ligou a TV and she was scrolling, channel surfing e ela ficou passando pelos to find canais something, to just unwind. para tentar achar algo só para ela relaxar, And sabe? she came upon this E documentary ela achou esse documentário by an atheist. de um ateísta. And the atheist was saying, E o ateísta estava dizendo, Christians believe cristãos that acreditam the more Christians there are in a geographical area, que quanto mais cristãos tem numa área geográfica, that the better off that geographical area will be. melhor será aquela área geográfica. So if there's more Christians in Campinas than another city, Então, se tem mais cristãos em Campinas do que em uma then outra cidade, Campinas will be better off than other cities. então Campinas será uma cidade melhor que as outras. And this atheist said, E esse ateu disse, I have heard that statement from Christian after Christian
after Christian. Eu já ouvi essa frase de cristão e atrás de cristão, atrás de cristão. And he said, so I decided to test and see if that hypothesis was E true. ele disse, então eu resolvi testar e ver se a hipótese era And verdadeira. so he was an American, so he said, I searched all of America E ele era americano, então ele disse, eu to procurei por todos os find out Estados Unidos para which descobrir city had the most Christians per capita. qual cidade tinha mais cristãos per capita. And I discovered E eu descobri that Dallas, Texas had the most Christians per capita in all of the America. que Dallas, no Texas, tinha a maior per capita de cristãos em todo os Estados Unidos. And so then I went to the social statistics of the city of Dallas. Então eu comecei a olhar as estatísticas How much sociais de Dallas. violent crime was there? Quanto How de much crime violento tem lá, racism? quanto racismo, How much economic disparity? quanta disparidade econômica, How much, like how many single moms? How quantas much mães poverty? solteiras, quanta pobreza, How are the police doing? como a polícia era lá. And he said the social statistics of Dallas, Texas E ele disse, as estatísticas sociais de Dallas, no Texas, were the worst or the second worst eram as piores ou as segundas in the piores entire nation of toda a America. nação dos Estados Unidos. And then he said, E aí ele disse, so it's just not true então não é verdade that the more Christians there are, de que quantos mais cristãos temos, the better off the city is. melhor a cidade é. Bethel Church in Redding, California, A Bethel Church em Redding, na Califórnia, they believe in Reformation. eles acreditam na reforma. Chris Vallotton, who's a dear friend of mine, O Chris Vallotton, um grande amigo meu, told me e ele me disse that they discovered that their city, que eles descobriram que a cidade even though they had deles, revival in their church, mesmo que eles tinham avivamento a na mega sua igreja, church, uma grande worship igreja, leaders going into all the world, líderes de louvor que he vão para said todo mundo. their city was one of the worst cities in all of the state of California. Ele disse que a cidade deles era uma das piores cidades em todo o estado da And when Califórnia. Chris Vallotton found that E out, quando o Chris Vallotton descobriu they began isso, to preach for the reformation of their city. eles começaram a pregar sobre a reforma da sua cidade. Not just a bigger church. Não só para ter uma igreja maior. Are we content with a big ministry? Será que a gente se contenta com um A ministério big grande, church. uma igreja grande? Is that our end goal? Esse é o nosso objetivo final? To be part of a big thing? Ser parte de uma grande coisa? Is our end goal his end goal? Ou será que o nosso objetivo final é o objetivo final dele? I read another book, Eu li outro livro shocking to me. e foi chocante para mim. The book was called To Change the World O livro se chamava Para Mudar o Mundo, by James Davison Hunter. do James Davison Hunter. And he said Christians believe E ele disse, cristãos acreditam that transformation comes from revival or from just having a movement of God amongst all the people. que a transformação vem pelo avivamento, ou sabe, ter um mover de Deus no meio das pessoas. But he said it's actually not true. Mas ele disse, não é verdade. Always reformation Sempre a reforma comes from the elite of society. vem da elite da sociedade. That the higher level of influence a person has in the city, Quanto maior o nível de influência in the de alguém na government, cidade, no in governo, business, nos negócios, in the social structures, nas estruturas sociais, that they actually have they're at the top of their mountain of influence. eles na verdade se colocam no topo da sua montanha de influência. That's when they bring transformation. E é aí que a transformação And acontece. the Jews understand this. E os judeus entenderam isso. And so I began to say, okay, what does bring, who brings reformation? Então eu comecei a perguntar, quem causa a reforma? And the Marxists of the 40s and 60s E os marxistas dos anos 40 e took 60 over whole nations, tomaram nações por completo. major nations, Grandes China, nações. China, Russia, Rússia, Venezuela, Venezuela. many whole nations.
nações por completo. And they were muitas moving nações. into the USA. They had the Cold War. They had all that going on. Eles começaram a se mover nos Estados Unidos, tinham vários planos. But they were a small group of people. Mas eles começaram sendo um There grupo are pequeno de enough people pessoas. in this room alone. Tem pessoas suficientes nesse lugar. If it was only about numbers, Se fosse só sobre números, there are enough people in this room. temos aqui o número suficiente de There were pessoas. 120 people in the upper room. Porque tinham 120 pessoas That in no their lugar lifetime, secreto, que na vida They deles turned the world upside down. transformaram o mundo de cabeça para We baixo. could easily turn Campinas upside Nós down. conseguimos facilmente virar If- Campinas de cabeça para baixo. If we actually, when we left the building, Se a gente, quando sair desse lugar, began to do everything we learned in the building out there. começar a fazer tudo que aprendemos aqui lá fora. And we also know in my lifetime E a gente também sabe que no meu tempo de vida, how the LGBTQ community como a comunidade LGBT has changed the way everyone thinks and feels about homosexuality in 40 years. mudou a forma como todo mundo pensa e se sente sobre a homossexualidade em poucos anos. And I travel I travel all over the world. E eu viajo por todo o mundo. And almost no Christians I meet. E quase nenhum cristão que eu conheço. And I'm talking about the most zealous, biggest revivalists, massive evangelists. Estou falando dos mais zelosos, maiores avivalistas, maiores evangelistas. Until I came to this church. Até que eu vim nessa igreja. I mean, I have hope for Brazil. Eu tenho esperança para o Brasil. And I talked, is Stefano here? O Stefano está aqui? Stefano, are you here? Stefano está aqui? Stefano? He's not here yet. Não tá aqui. You know, with Zion Church. Na igreja Zion. And I was just talking to the head of 1 million women for Brazil. Eu estava conversando com a chefe do And there is a new generation in Brazil de mulheres para o Brasil. that E tem is uma starting geração nova no to Brasil understand que começou a entender that we can no longer have just big meetings. que não podemos mais ter apenas grandes We have reuniões. to equip the saints. Precisamos equipar os santos And we have to actively go after reformation. e ativamente ir atrás da reforma. And I feel hope now. E eu tenho esperança I feel agora. hope that the prophecy over Brazil is actually going to happen. Eu tenho esperança agora porque a profecia sobre o Brasil vai acontecer. But most of the places I go in the world, Mas a maior parte dos lugares que eu vou no mundo, almost no Christians have any sort of comprehensive plan. quase nenhum cristão tem nenhum tipo de plano compreensível, No strategy nenhuma estratégia to change their nation, para mudar sua nação, even their city, ou até mesmo sua cidade, even their ou neighborhood. até mesmo seu bairro. They have plans to Eles evangelize, têm planos para evangelizar, but not to prepare nations for the son's para inheritance. preparar nações por herança dos seus filhos. And because other people have agendas to bring change, Porque outras pessoas têm suas agendas para causar mudança. as I said, the BRICS nations are coming here. Como eu disse ontem, os BRICS estão vindo They have an aqui. agenda. Eles têm uma agenda. And therefore, because they have an agenda, E porque eles têm essa And we don't programação, have an nós não agenda. temos uma, we become the tail and not the head. a gente se torna a cauda e não a cabeça. And so we have to have the same battle cry that the reformers of old had. A gente precisa ter o mesmo clamor de batalha que os reformadores do passado tiveram. The battle cry of John Calvin O clamor de batalha de João Calvino was this verse: era esse versículo. the kingdoms of this world Os reinos desse mundo have become the kingdoms of our Lord and His se Christ. tornaram os reinos do nosso Senhor e o Cristo. All the kingdoms of this world, Todos os reinos desse all mundo, the governments, todos os all the governos, economies, as all the economias, families. todas as famílias. And John Calvin had nothing less than heaven on earth as his end goal. E João Calvino não tinha nada além de céu na terra como seu objetivo. And in his lifetime, E durante o seu tempo de vida, he was discipling whole ele nations. discipulava nações por completo. And I don't have time to give all those historical E eu não examples. consigo, não tenho tempo para te dar todos os exemplos históricos. So what actually brings about change? Mas eu quero te falar o que de verdade causa mudança. And I want to say E eu quero dizer that small is the new big.
pequeno é o novo grande. It's small groups of people. São pequenos grupos de pessoas. And Jesus chose 12. E Jesus escolheu 12. And even though he preached to thousands, Mesmo tendo pregado para he gave milhares, his life to 12. ele entregou a vida a 12. So that after his ascension, Para que depois que ele fosse those 12 esses 12 knew exactly what to do. soubessem exatamente o que fazer. And they actually did it. E eles fizeram. And so we have to have intentional discipleship Então nós precisamos ter discipulado in small intencional, groups. em grupos pequenos. We also have to realize that no one person, Também precisamos entender que uma pessoa sozinha no one ministry, não é um ministério sozinho, no one movement não é apenas um movimento. is going to bring Campinas to the Lord by itself. Ninguém sozinho consegue Brazil. trazer Campinas, o Brasil para o Senhor. It's going to take the unity of the faith. Vai precisar da unidade da It's going fé. to take John 17. Vamos precisar de João It's going to 17. take preferring one another. Vamos precisar de It's estar going to um take com o outro. discerning. Okay, this movement carries this. Discernir, esse movimento carrega isso. You know, let them Sabe? do that. Deixa que eles façam tal coisa. This church carries Essa this. igreja carrega Let them isso. do that. Que eles façam This outra church coisa. carries Essa this. igreja carrega isso aqui. And you know, Sabe? and work as a team Trabalhar como um time. in a city, numa in a cidade, region, numa região. where we all come together Onde todos nós nos unimos. and say this is how we're going to do it. E falamos, é assim We're que going to vamos get fazer. a strategy with the leadership, Vamos conseguir uma estratégia com a liderança. and we're going to have goals E vamos ter to objetivos bring a city to para Jesus. trazer uma cidade aos pés de Jesus. And you know, when you play soccer, Sabe quando você joga futebol? and you start learning how to play soccer, Sabe, você começa a aprender ali a jogar futebol. and you have a bunch of 5-year-olds. E aí tem várias criancinhas de 5 anos. The teams get set up, the 5-year-olds, Os times de crianças de 5 anos são and the definidas. referee drops the ball in the middle. E aí o juiz joga a bola no meio. And as soon as the ball is O dropped, árbitro. E aí assim que a one bola person cai, kicks it, uma pessoa and then chuta. both teams all follow the ball. E depois os dois times They all seguem run a after the bola. ball. E todos correm atrás Nobody da bola. plays their position. Ninguém fica na sua posição. You know, both teams, and Os dois times. sabe? immaturity, everybody does the same thing. E com imaturidade, todos ficam fazendo a mesma coisa. But when you have a World Cup team, Mas quando você tem um time que vai para a you Copa do know, Mundo, center knows who's center. o centro sabe quem é o The centro. wing knows who's the wing. Sabe, quem tá You know, na the goalie, lateral sabe quem, and they all quem tem que have tá a na lateral. sphere Quem tá, o goleiro sabe On onde the tem que field, ficar. and they're all working together. Todos têm sua posição no Totally- campo e trabalham juntos. Totally different positions, Posições totally completamente different diferentes. parts of the field, Partes diferentes do and they campo. pass the ball E eles passam a bola to whoever is the best at doing that skill. para quem é o melhor em fazer aquilo, aquela habilidade. And if the better they work as a E team, o melhor, quanto melhor eles trabalharem the como more goals time, they score, mais gols eles vão marcar. and the more games they E win. mais jogos eles vão vencer. And I think Brazil, we can work as a team. E eu acho que no Brasil podemos trabalhar como um We time. can get an overarching plan. Podemos ter um plano de preparação. First in our ministries, Primeiro our nos nossos churches, ministérios, where nas nossas every igrejas. single part of the body. Onde cada parte do corpo. Some are leaving the 99 to go to the 1. Alguns vão sair, vão deixar os 99 You e know, buscar some uma. are giving the work to deacons for the poor. Alguns vão you know, fazer um trabalho dedicado para os pobres. And every joint is supplying something. E sabe, cada junta vai dar um But certo the suprimento. movements come together. Mas para que os movimentos se juntem. And tribes come E together. tribos se juntem. And they all say, okay, we're better at this. We'll take this for the E city. todos digam, ok, eu sou melhor nisso, vou fazer isso pela cidade. But there's no competition. Mas não há competição. I was at a meeting 2 weeks ago in Rome, Italy. Eu estava numa reunião 2 semanas atrás em Roma, na Itália. Leaders of movements, CEOs and presidents Líderes de movimentos, CEOs de of empresas, about presidentes. 250 evangelism ministries Mais ou menos came 250 together evangelistas de to ministérios discuss se juntaram how para to discutir finish evangelism because they were all evangelists. como finalizar o evangelismo, porque eles são todos In evangelistas. the next 10 years, Nos próximos 10 anos, and they all came together
Para os próximos 10 anos, And there was eles no todos se competition. juntaram e não havia competição. There was no division. Não havia divisão. And it was like the Jews do, wheels within É wheels. como os judeus fazem, rodas dentro de rodas. And a historical example of unity Exemplo histórico de unidade and relational e connections conexões relacionais is the Clapham sect. é o The Clapham sect. It's called the Clapham sect. é chamado de Clapham Sect. And how many of you know who the Clapham sect were? Alguém que conhece o Clapham Sect? Algo sobre um cetro. How many of you know who William Wilberforce was? William Wilberforce. How many have you ever heard of Já ouviu William? falar sobre ele? Okay, he was a man that was credited Ele é um homem que recebeu os créditos with the abolition of slavery sobre a abolição da escravatura worldwide. em todo o mundo. But he did not do this alone. Mas ele não fez isso sozinho. He was part of a community. Ele era parte de uma comunidade. And his whole community E toda a sua comunidade were the elite of society. era a elite da All sociedade. Christians. Todos cristãos. They were business leaders, Líderes de negócios, writers, escritores, parliamentarians, parlamentares, pastors, pastores, diretores, mathematicians. matemáticos. And they lived together E eles viveram juntos and they lobbied e eles trabalhavam, pensavam in multiple spheres of influence. e eles geravam ideias em várias All esferas de for one influência cause. só por uma causa. And in their lifetime, E durante o tempo que eles they viveram, saw slavery abolished. eles viram a escravidão ser abolida. 400 years of slavery abolished 400 anos de escravidão ser abolida by Christians por cristãos who worked together que trabalharam juntos in the top echelons of their spheres of influence. nos mais altos escalões de suas What esferas de influência. is the biggest problem in Brazil? Qual é o maior problema do Brasil? Is it corruption? É a corrupção? What if leaders of movements came together E se os líderes dos movimentos se juntassem? and business leaders and media leaders, Os líderes de negócios, and líderes da everybody mídia, took their todo sphere of mundo influence, tomasse a sua esfera de and we said the influência. first problem we're going to solve E disséssemos, o primeiro in the problema nation que of vamos Brazil resolver na nação do is Brasil we are going to end corruption in Brazil. é que vamos encerrar, acabar com a corrupção We're going no to end Brasil. corruption in Nós business. vamos acabar com We're a going to corrupção end nos corruption in negócios, government. acabar com a corrupção no We're governo, going to end corruption vamos acabar com a corrupção and deceit in families. e a enganação nas famílias. And we are going to disciple Brazil E nós vamos discipular o Brasil to do para fazer everything tudo in the Bible na Bíblia that He commanded us. que Ele nos mandou fazer. And we actually are all going to work together. E vamos, na verdade, todos trabalhar juntos. And we're going to do it in our Vamos families. fazer nas nossas The famílias. parents are going to teach the children Os pais vão ensinar how to aos have filhos integrity, como ser íntegro, how to be like Daniel. como ser como When Daniel, they're tested, quando forem We're going to testados. do it in the church. Vamos fazer na igreja. We're going to do it in our personal Vamos fazer nas finances. nossas finanças pessoais. And we're going to be salt. E vamos ser And we're going to sal. speak to it. E vamos falar And then sobre we're isso. going to get people in those spheres of influence. Depois nós vamos alcançar as pessoas dessas Do you esferas de influência. know that your pastor, Você sabia que Pastor o seu pastor, Apostle John, Jonathan, Apóstolo Jonathan, that he trains E ele 16,000 employees in the city of Campinas. 16.000 funcionários na cidade de Campinas. 16,000 employees in the city of Campinas. 16.000 funcionários na cidade de The Campinas. principles of biblical business, Os ensina os princípios The bíblicos values. dos negócios. of righteous economies. Os valores das economias de retidão, de justiça. He's having more influence in his city Ele tem mais influência na sua cidade than in his church. do que na sua igreja. But once he influences those in the city, Mas quando ele influencia aqueles na they sua need to be cidade, discipled. eles precisam ser church. discipulados na igreja. And it's not either or, E não é um ou outro. it's both and more. São os dois e ainda mais. And, there are so many
so many ways to bring transformation. Sabe, existem muitas formas de causar a transformação. But we need new containers. Mas precisamos de novos We have to move from revival novos olhos. Precisamos sair de To transformation. avivamento para transformação. We have to believe that in our lifetime, Precisamos crer que no nosso tempo de vida, heaven o can céu come to earth. pode vir para a terra. Because Jesus told all his disciples, this is how you pray. Porque Jesus disse a todos os discípulos, então orem That assim, my will is done on earth. que a minha vontade seja feita A lot na of terra. us have a sweet by and by mentality. Muitos de nós temos uma mentalidade muito Oh, objetiva, muito it'll happen in heaven. muito doido, vai acontecer no céu. But we don't actually say, no, Jesus said pray that it comes on earth, Mas muitos não falam. In Jesus Campinas. pediu para orar para vir sobre on my nós. street, Em Campinas, na minha rua, in my apartment building, no meu prédio, in my neighborhood. no meu bairro. I'm responsible. Eu sou responsável. This is my job. Esse é o meu trabalho. I'm called to make disciples of Eu nations. fui chamado para fazer discípulos das nações. Okay, I don't know how to turn it off. There we go. Okay, and so I'm done now. Estou terminando agora. I'm not actually done, Na verdade, eu não terminei. but I have a lot left to go. But I feel you're getting my point, Eu não acabei ainda, mas eu sinto que você já entendeu o meu ponto. and I hope that the biggest thing you realize E eu espero que a maior coisa que você entendeu, is that percebeu, you are not a spectator é que você não é um espectador in the Great Commission. no grande comissionamento. It's actually up to you. Na verdade, depende de você. It's actually up to me. Na verdade, depende de mim. Do I believe that I can see transformation in my lifetime? Eu acredito que eu posso ver transformação no meu tempo de vida. Do I believe that I'm going to give my life to God's end goal? Será que eu acredito que eu vou entregar a minha vida para o objetivo de Deus? And God forbid E Deus that we reduce the Great Commission me livre nós reduzirmos o grande comissionamento to having a big ministry. a ter apenas um grande ministério. It's not about us. Não é sobre nós, It's about Him. é sobre Ele. It's not for us. Não é para nós, It's for Him. é para Ele. It's not to answer my Não prayer. é para responder a minha oração, It's to answer His é para prayer. responder às orações dele. And when you give your life to E this, quando você entrega a sua vida a isso, if you're faithful in a few se things, você é fiel no pouco, He Himself Ele mesmo will make you faithful over more. vai te fazer fiel sobre And you will begin to rise in E influence. você vai começar a crescer em influência. And you might start at the bottom, Talvez você comece no but if you're faithful, no fundo, He'll mas se make you você for faithful fiel, over more Ele vai things. te colocar sobre mais coisas. If you take one talent Se você pegar um and talento you make another, e transformar em mais um, then you'll get more você talents. vai receber mais talentos. And you will increase in E influence você vai crescer em till you are the influência, head. até que você seja a cabeça. And you are promoted. Seja promovido. And then you have the capacity Então você vai ter a capacidade to have everybody under you align with the values of the kingdom of God. de fazer com que todas as pessoas debaixo de você se alinharem com os valores do reino de Deus. And maybe one day, E talvez um dia heaven will be lived in o Campinas. céu vai acontecer em Campinas. Vai ser uma realidade em Campinas. The will of God will be done in A Campinas, vontade de Deus será feita em Campinas, just like it is in heaven. assim como é no céu. Amen.